Fizeram algumas perguntas para mim, e eu vou responder bem rapidamente. Perguntaram quem seria o G10, os 10 chifres, os 10 chifres pequenos. Olha, isso é muito difícil de responder, muito difícil de responder. Mas a gente nota que quando os reis, talvez nós vamos começar a falar disso hoje, quando eles se reunirem para vir cercar a cidade, queria que você abrisse comigo um versículo, lá em Apocalipse, capítulo 16, verso 12. Apocalipse 16, verso 12, diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então esses reis, a maioria deles, que vai estar envolvido nessa batalha, são reis orientais. São reis que estão ligados a esse mundo islâmico. Haverá uma influência da Europa, da Rússia, nós vamos ver lendo Ezequiel, mas a maioria vai ser de reis muçulmanos, ligados ao islamismo. Então eles vão passar ali pelo Eufrates. Do Eufrates até Jerusalém são 1.284 quilômetros. Já vi lá no Google isso. 1.284 quilômetros. Eles virão a cavalo. Virão a cavalo. Está escrito lá. Nós vamos ver muitos cavalos vindo. Então não dá para saber exatamente quem é o G10. Outra coisa que me perguntaram é se essas coisas estão próximas. Irmãos, existe um povo na terra que é preocupado com o tempo e com genealogia. São os judeus. Os judeus dizem que, contando todos os anos, eles acreditam em dias literais. Eu acredito também. Eles dizem que nós estamos no ano 5.777. Para eles, o Messias tem que reinar no milênio sétimo. Né? Eles acreditam que o Messias vai reinar no milênio sétimo. Então, nós estamos no 6º milênio na existência. Para chegarmos no 7º, se a contagem deles está correta, faltam 223 anos. 223 anos. Aí você fala, pastor, vai nascer muita gente ainda. Eu estou falando segundo a contagem deles. Então, não dá para saber se esses fatos estão próximos, digamos, os 7 anos. Outra coisa que perguntaram para mim é sobre a redução populacional, que eu falei sobre as trombetas e taças e começa a morrer um monte de gente, e eu falei que essa redução populacional vai ser feita por Deus. Hoje nós temos quase 8 bilhões de seres humanos na Terra. 8 bilhões. É muita gente, irmãos. Então, essa redução vai acontecer mais quando começar a derramar as taças. Aí vem uma pergunta que a Bíblia fala: por que tantos juízos? Por que juízos tão severos? Por que morrer tanta gente? Por que coisas tão difíceis acontecendo? A Bíblia responde isso, irmãos. Vamos lá para Isaías 26, capítulo 26, verso 9. A Bíblia mesmo responde essa pergunta. Isaías 26, verso 9, a parte B. Isaías 26, verso 9, parte B. Diz assim: porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Irmãos, nós ainda não sabemos exatamente o que é julgar de verdade. Uma pessoa conversando comigo essa semana
Disse se nós teremos capacidade de julgar lá no final. Não teremos essa capacidade. Jesus é que vai ter que... A Bíblia fala que foi dado ao Filho todo juízo. Todo juízo. Jesus vai ter capacidade de julgar todas as pessoas. Todas. Todos os níveis de julgamento, todos os casos. Serão muitos casos diferentes. Jesus é que vai precisar fazer esse juízo. Não teremos essa capacidade. Jesus é que vai fazer isso. Bom, respondendo essas perguntas, então nós voltamos à questão dos aprendendo essas coisas. A semana retrasada eu falei quem é a prostituta. Eu falei que não é Roma nem a Igreja Católica. Eu mostrei por muitos textos que é Jerusalém. A prostituta é Jerusalém, irmãos. Sabe, depois vocês procuram aqui, onde tem esse desenho do leão, a prostituta em cima, tem textos enormes ali, que não dá para ler. Tem 3, 4 capítulos, um atrás do outro, não dá para ler. Então, a prostituta que se levanta lá no final é Jerusalém. Ela, na verdade, ela já vem se corrompendo há muitos anos, com muitos reinos. Então, lá no final... Só que acontece uma coisa. Quando a grande tribulação começa, que o anticristo entra na cidade, entra no templo, ele entra lá no templo querendo parecer Deus, aí a cidade é saqueada, é roubada. Em Zacarias diz que muitas pessoas são violadas, os judeus são levados dispersos para muitos lugares no mundo, eles são de novo levados presos para muitos lugares. Só que acontece que aquela cidade na mão desse povo, veja que quando as 2 testemunhas morrem, Deus chama a cidade de Sodoma e Egito. Deus chama Jerusalém de Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. O que acontece é que aquela cidade agora na mão desses reis, e Deus começa a derramar as taças, sabe, as trombetas sendo tocadas, chega um momento que essa cidade na mão desse povo, já viu quando a arca esteve na mão dos filisteus? A arca na mão dos filisteus foi uma praga na vida deles. O povo de Israel, sempre que estava na mão de um povo estranho, sempre trazia problema para aquele povo. Então o que acontece é que essa cidade chega a um ponto que os reis da terra, eles simplesmente se irritam com a cidade. E eles abandonam a cidade. Lá em Apocalipse está descrito isso. Apocalipse 17. Apocalipse 17. Chega uma hora que eles simplesmente debandam da cidade. Apocalipse 17, verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Eles simplesmente vão destruir a cidade e abandonar a cidade. O que ficarão lá são pessoas perseguidas, são os apóstatas que ficarão nessa cidade. Essa cidade que virou um antro de perdição, uma bagunça, nesses últimos 3 anos e meio. O que acontece então? Por que eles querem cercar a cidade e destruir a cidade lá no final? É por causa do derramamento da 5ª taça, irmãos. Vejam aí a 5ª taça. O que acontece no versículo 10 do capítulo 16. Versículo 10 do capítulo 16. Eles voltam lá para onde está o centro do governo do anticristo, que está lá em Daniel capítulo 11, verso 45. Não vamos lá até aquele texto não, mas vamos aqui em Apocalipse 16, verso 10. E o 5º anjo derramou a sua taça, nós já derramamos essa taça, já tocamos essa trombeta, e o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu trono se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Deus vai e toca no reino dele. Deus vai e derrama um juízo sobre o trono da besta, sobre a cidade onde ele tem um reino, que é lá em Daniel 11:45, lá entre o mar grande e o Monte Santo. Você quer ver lá? Vamos lá de novo naquele texto. Eu já li antes, mas vamos ler de novo. Daniel 11:45.
Aí tá, não se sabe exatamente onde é essa cidade, mas é onde está o centro do reino dele. Daniel 11:45. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande, que é o Mediterrâneo, e o monte santo e glorioso, mas virá ao seu fim, e não haverá quem o socorra. A quinta taça é derramada nesse lugar aqui. Isso provoca a irritação deles. Aí nós já tocamos a sexta trombeta, né? Já tocamos? Já tocamos a sexta trombeta. A sexta trombeta, quando ela toca, o que acontece? Aqueles anjos que estavam ali no Eufrates, eles saem, e aí o que acontece lá na taça? Quando derrama a sexta taça, que está lá no capítulo, só para recapitular, para a gente começar a partir desse lugar. Quando derrama a sexta taça no capítulo 16 de Apocalipse, verso 12, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se. Olha, o rio seca, o Eufrates seca totalmente, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então aqui, irmãos, começa, aí eu quero ler alguns textos com vocês. Isaías, capítulo 24, nós vamos ter que folhear a Bíblia bastante hoje. Isaías 24, verso 21 e 22. Isaías 24, verso 21 e verso 22. Isaías 24, 21 e 22. Diz assim: E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto, na altura, e os reis da terra sobre a terra, e serão amontoados como presos em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. Um pouquinho mais para frente aí, Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, do verso 14 ao 16. O próximo livro. Jeremias 1, do 14 ao 16. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá, e eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Ainda nesse livro, capítulo 46, verso 10. Capítulo 46, verso 10 de Jeremias. Veja que você tem que ir nos profetas do Antigo Testamento para ter mais informações sobre esses assuntos. 46, 10 de Jeremias. Porque este é o dia do Senhor, Jeová dos exércitos, dia de vingança, para se vingar dos seus adversários, e a espada devorará e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Jeová dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Olha o Eufrates aí, ó. Agora Ezequiel, capítulo 38. Ezequiel, capítulo 38, é o próximo livro. Esse nós vamos ler 10 versículos desse capítulo. Ezequiel, capítulo 38, a partir do versículo 1.
Eu vou citar alguns nomes aqui, eu vou dar a tradução deles, para você ver como são reis, da onde é esse povo. Capítulo 38 diz assim: Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque. Meseque são povos da Turquia. Gog é um outro nome dado ao anticristo, irmão. Na escatologia é um outro nome dado ao anticristo. Gog é o reino dele. Meseque são povos da Turquia. E de Tubal. Tubal são povos assírios. Lembra que eu falei aquela cabeça ferida de morte? A Assíria que se levanta lá no final. Já falei com vocês. E profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, está vendo? Olha os cavalos aí, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, está vendo, irmãos? Todos com armamentos antigos, essas armas antigas. Essa guerra no final vai ser feita com isso. Persas, olha o povo aí, etíopes e os de Pute. Pute são líbios, com eles, todos com escudo e capacete. Gomer são povos da Ucrânia e da Rússia. Se você for lá no Wikipédia, vai estar lá, Ucrânia e Rússia. Todas as suas tropas, a casa de Togarma. Togarma são armênios, da banda do norte. E todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações, que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra, que se retirou da espada, e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová: e acontecerá naquele dia, que terás imaginações no teu coração, e conceberás um mau desígnio. Agora vai lá para o versículo 14. Desse mesmo capítulo. Portanto, profetiza ao filho do homem, e diz a Gog: assim diz o Senhor Jeová: não saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança. Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso, e subirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. No fim dos dias, sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes. Abra ainda lá em Joel, capítulo 2, Joel, capítulo 3, vai um pouquinho mais para frente. Joel, está depois de Oséias. Joel, capítulo 3, verso 2. Joel 3, 2 diz assim: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Nesse mesmo capítulo, vai para o verso 9. Verso 9. Proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra,
Suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas, e lanças das vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Até o 14. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Agora em Zacarias, capítulo 12, é o último texto sobre esse assunto, sobre a reunião dos povos ali no vale do Armagedon. Capítulo 12 de Zacarias, versículo 2 e versículo 3. Capítulo 12 de Zacarias. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor. Capítulo 12 de Zacarias, verso 2. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Muito bem, o quadro a partir do derramamento da sexta taça é esse. Os demônios saem do anticristo, do diabo e do falso profeta e juntam esses povos. Eles vêm atravessando agora ali a cavalo, atravessam o Eufrates que está seco e agora eles cercam a cidade. Quando esse quadro está pronto, eu não trouxe meu livro, esqueci meu livro aí, Marcelão. Aí o que acontece é o seguinte, é que você vai agora em Zacarias. Zacarias não, Apocalipse. Agora vai abrir o sexto selo. O sexto selo vai abrir agora. O sexto selo está lá no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 12. Obrigado. Ó, o nosso livro aqui selado. Não um livro selado, mas é o meu livro selado. Então, o sexto selo do livro abre. Os selos, repetindo o que já falei no passado, são as fases, são algumas informações desse tempo. O sexto selo, os selos, são informações que contém nesse período de 7 anos, certo? Então, quando o sexto selo abre, então nós vamos ler ele agora. Lá no capítulo 6. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício. A gente vai voltar a repetir essa informação. E a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos que já estão reunidos, né? E os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui o selo é um resumo, do que vai acontecer nesse momento. Por quê? Antes disso aqui acontecer, Deus estará avisando.
Abra lá ainda, fica em Apocalipse mesmo, capítulo 18, verso 4. Deus vai estar avisando. Capítulo 18, verso 4 do Apocalipse. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Deus está avisando, sai daí, porque vai cair um juízo duro sobre esta cidade, a prostituta ali no caso. Então o que acontece? Aí nós vamos começar agora a tocar a 7ª trombeta. Capítulo 11 de Apocalipse. Não ensaiamos hoje, hein, Marcelão? Capítulo 11 de Apocalipse. Toca a 7ª trombeta. Hoje a fanfarra não ensaiou hoje, irmãos. As pessoas falam, essa é a última trombeta? Da onde Paulo tirou aquele negócio que a ressurreição na última trombeta? No Apocalipse não é, porque não tinha Apocalipse. Não tinha Apocalipse. Ele teve que saber isso. E não é essa trombeta, irmãos. Essa aqui não é a trombeta da ressurreição, não. Não é essa trombeta. Quando essa trombeta toca, o que acontece? Capítulo 11, verso 15. E tocou o 7º anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, olha aqui essa frase, e que hás de vir, futuro, não veio ainda, que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus. Ó, é importante você olhar nisso aqui, ó. Essas manifestações na natureza vai abrir o céu. Lembra que eu falei que o céu abre de dentro para fora? O céu abre nesse momento. Quando houver essas manifestações aí, haverá uma grande abertura lá no céu. Uma abertura gigantesca. Vamos continuar a leitura aqui. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vendo não? E vozes, e trovões. Os trovões vão entrar de novo, né, Marcelo? E terremotos.
Agora você imagina isso acontecendo assim no mundo todo. E grande saraiva. E grande saraiva. Quando a sétima trombeta toca, irmão, essa sétima trombeta vai mexer em toda a natureza. Vai mexer no céu, na terra, vai mexer no mar. Nós vamos ler alguns textos aqui. Então, depois que toca a sétima trombeta, aí vai derramar a sétima taça. Vamos lá no capítulo 16. Veja o paralelismo do assunto de João falando. Capítulo 16, verso 17. Veja que os reis da terra eles estão congregados. Estão lá congregados. Não é? E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões. E relâmpagos e um grande terremoto. Como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade, a prostituta, fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Irmãos, aqui começou a chover pedras de 32 quilos. Cada pedra, 32 quilos, chovendo do céu. Sobre quem tinha a marca. A ira é sobre eles, irmãos. Sabe, a praga é sobre eles. Sobre eles. Vamos ler alguns textos, para a gente poder ver o que está acontecendo aí? Abra comigo lá em Isaías, capítulo 13. Isaías 13, para você ver que os profetas antigos falaram sobre isso. Isaías capítulo 13, verso 10. Isaías 13, verso 10. Isaías 13, 10 diz assim: porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Ainda em Isaías capítulo 24, verso 21 e verso 23. Aí pertinho. Isaías 24, verso 21 e 23. Diz assim: e será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura e os reis da terra sobre a terra. E serão amontoados, já li isso aí, verso 23. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. E então, perante os anciãos, haverá glória. Ainda aí, capítulo 34, verso 4, de Isaías. 34, verso 4, de Isaías. E todo o exército do céu se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Um pouquinho para frente, vá lá em Ezequiel capítulo 32, Ezequiel capítulo 32,
Ezequiel 32, verso 7 e verso 8. Ezequiel 32, verso 7 e verso 8. Diz assim, Ezequiel 32, verso 7 e 8. E apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas, ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. Um pouquinho mais para frente, capítulo 38 de Ezequiel, verso 18 até o 20. Capítulo 38, do 18 ao 20, diz assim: Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá aos meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Olha o tremor aí, ó. Sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Irmão, quando isso estiver acontecendo, Deus vai fazer uma terraplanagem nesse planeta. Vai deixar de existir monte. Lembra que a gente leu em Apocalipse? As cidades das nações ruíram. Prédio não vai ter prédio em pé, vai cair tudo, irmãos. Vai desabar tudo. Deus vai planar a terra. É isso que está fazendo aqui. Agora vai lá em Joel capítulo 2. Um pouquinho mais para frente. Joel capítulo 2. Verso 30 e verso 31. Joel 2, 30 e 31. Joel 2, 30 e 31. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha só. O sol vai escurecer, a lua vai ficar como sangue, vai haver esse grande tremor, antes que venha. O céu abre. Então, o que acontece? Antes, tudo isso antes, para ele poder passar. Então, tudo vai estar sendo preparado, certo? Vamos ler mais um texto aí, que está lá aí pertinho. Amós capítulo 5. É o próximo. Amós 5. Verso 18 e verso 20. Amós 5, verso 18 e verso 20. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz. 20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Vocês lembram que nós no estudo passado, diz que o dia passou a durar 8 horas, não é? Porque 1/3 foi cortado por Deus. Então aqui, perto da vinda dele, ele vai apagar o resto. O sol não vai ter mais luz. A lua também não vai ter mais. As pessoas perguntam, porque haverá o fuso horário, irmãos, não é? Enquanto é dia num lugar, é noite no outro lugar. Então eles também vão estar vendo esses efeitos sobre a lua e sobre o sol. Então o céu agora está aberto. Vamos ler só mais um. Mateus 24, 29. Mateus 24, versículo 29. Lê só mais esse. Mateus 24, 29 diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, a grande tribulação, na perseguição do anticristo, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão
abaladas. Eu falei que era o último, mas vamos ler só mais um, para você ver o que está acontecendo aqui na terra. Abra lá em Lucas capítulo 21, Lucas 21, verso 25 e 26. Lucas 21, verso 25 e 26. Lucas 21, 25 e 26 diz assim: E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Para você ver agora o céu aberto, abra em Marcos 14, verso 62. Só volta um evangelho, Marcos 14, verso 62. Marcos 14, 62. Marcos 14, 62. E Jesus disse-lhe: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Agora abra aí em Apocalipse capítulo 6. Vai lá para Apocalipse de novo. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6. Os irmãos desculpem, mas hoje nós temos que ler mesmo bastante texto para a gente poder estar bem inteirado desses momentos finais. Capítulo 6, verso 14. Diz assim: E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Leu 16. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondendo-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Ainda em Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Ainda em Apocalipse 11, 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Ainda aí em Apocalipse, capítulo 15. Capítulo 15. Verso 5. Depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Ainda aí em Apocalipse, capítulo 16. Capítulo 16, verso 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E o último texto, capítulo 19 de Apocalipse, verso 11. Capítulo 19, verso 11. 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aí, irmãos queridos, o céu está aberto. O céu estando aberto, o que acontece? O que acontece é que, antigamente, quando os reis, eles vinham numa batalha, eles vinham para conquistar um lugar, sempre se fazia um suspense. Entrava-se ali, às vezes, algum exército, algum mensageiro de paz, mas o rei e o seu exército sempre faziam suspense. Então, abre-se o sétimo selo. Vamos abrir o sétimo selo. Estamos em Apocalipse. Abre-se o sétimo e último selo. Capítulo 8, verso 1. Pronto. O livro está todo aberto. Não tem mais nenhum selo para abrir. Quando isso acontece e abre o sexto selo, sétimo selo, o que acontece aí na leitura? E houve um silêncio no céu por meia hora. Essa meia hora não é literal, tá bom? Não é literal. Você vai no grego, não é literal, é um tempo. Então, o céu está aberto.
Houve aquele juízo no sol, na lua, um grande terremoto na terra, um bramido nas ondas, o povo temendo, os exércitos reunidos para cercar a cidade. Deus não ceifou eles ainda não. Com esse juízo derramado na terra, Deus deixa eles ficarem vivos. É Jesus que vai fazer isso. Está tudo preparado, o quadro preparado, o céu aberto, todo mundo vendo aquilo. Faz um silêncio de meia hora no céu. Por meia hora, e vi, verso 4, verso 3, e veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que diante do trono. Olha, aqui é o momento final de atender as orações. Os santos vão morrendo e vão sendo colocados debaixo do trono de Deus. Eles vão clamando até quando? Não vai fazer justiça. Chega o momento, então, que essas orações chegam no seu momento, no seu limite, no seu ápice. É o momento, então, que Deus abre o selo, é o momento, então, que Deus faz o tempo, é o momento, então, que Jesus vai raiar nas nuvens, irmãos. Ufa, chegou, hein? Chega aqui, ó. Estamos aqui nesse momento, a vinda gloriosa, o céu está aberto. Ele passa por lá. Aí agora nós vamos nos textos que falam que ele está passando por lá. Já derramou a 7ª taça, já lemos alguns textos, fez silêncio no céu. Quais serão esses dias aqui? Esses dias, lembra o que Daniel fala? Depois que for colocada a abominação, o abominável da desolação no lugar santo, haverá quantos dias? 1.290 dias e 1.335 dias. Isso aqui, irmão, é o final desses 1.335 dias. Então, essa grande tribulação não vai durar exatamente 1.260 dias, que é a contagem para os judeus. Eu falei aqui que o ano para o judeu, ele dura 360 dias, não 365 dias, como é o nosso, 360 dias. Então, aqui serão os nossos dias finais. Nesses dias, Deus vai estar falando assim, Apocalipse 19, verso 6 e verso 9. Vá lá em Apocalipse 19, verso 6 e verso 9, ao 9. Apocalipse 19, do verso 6 ao verso 9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Quando Jesus raiar aqui nas nuvens, irmãos, existe uma ordem nos fatos. Quando ele aparecer ali nas nuvens, que todas essas coisas estiverem acontecendo, existe uma ordem nos acontecimentos. Essa ordem é colocada em Apocalipse. Os homens do Velho Testamento, eles falaram de uma vinda, mas eles não deram uma ordem. Mateus 24 dá uma ordem dos fatos, mas ele não dá detalhes sobre a parte final. Ele não dá exatos detalhes. Só Apocalipse é que dá detalhes na ordem dos fatos. Só ele que dá essa ordem. Vamos ler alguns textos para a gente poder ver o que está acontecendo aí. Isaías, capítulo 2. Isaías 2. Eu sei que cansa ler tanto, irmãos, mas é preciso ler. Isaías, capítulo 2, verso 10. Isaías 2, a partir do 10. Aqui ele está vindo. Já raiou nas nuvens. Vai, entra nas rochas
e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será como contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo muro firme, e contra todos os navios de Tarso, e contra todas as pinturas desejáveis, e a altivez do homem será humilhada. Verso 20. Naquele dia, os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Abre também em Joel 2:32. Joel 2, versículo 32. Joel 2:32. Aqui ele está vindo nas nuvens ainda, certo? Está ali nas nuvens, junto com os anjos. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amós 1:2. Ou melhor, aí em Joel mesmo, 3:16. Joel 3:16. E o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Pastor, você não falou que haverá um juízo sobre Jerusalém? Haverá mesmo. Mas a cidade vai se vender em três partes. Haverá uma parte ali que não vai sofrer os juízos, mas a parte onde haverá uma grande parte que vai sofrer os juízos da parte de Deus. Agora vamos lá em Amós, capítulo 1, verso 2. É o próximo livro. Amós 1, verso 2. E disse: o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. O cume do Carmelo vai se secar. Agora abre comigo lá em Mateus 16, verso 27. Mateus 16, verso 27. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Jesus vai voltar com quem, irmãos? Com os anjos. Jesus voltará com os anjos, tá bom? E os anjos terão uma função importantíssima nessa volta. Nós vamos ver. Mateus 24:30 ainda. Vá um pouquinho mais para frente. Mateus 24, verso 30. Depois que acontece tudo aquilo do sol, na lua, as estrelas, o céu se abre, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Olha só, veja que aquele grande terremoto, as manifestações na natureza, não matou todas as pessoas. Muitos ficaram vivos, né? E os reis da terra, lá reunidos no Vale do Armagedon, eles estão vivos. Eles estão vivos. É Jesus que vai tratar com eles. Jesus está planando a terra aqui. Vamos ler mais um texto. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Falando sobre essa vinda gloriosa. 2 Tessalonicenses, capítulo 1.
Verso 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, ou dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que o creem. Quando Jesus raia aqui nas nuvens, irmãos, o céu aberto, quando ele está passando pelas nuvens, acontece uma coisa aqui na terra. Os anjos vão ter uma função importante nessa hora. Existe uma ordem nos fatos. Os anjos vão estar fazendo uma coisa. Abre comigo agora, lá em Ezequiel, capítulo 39. Ezequiel 39. Tem que estar indo e voltando, porque a gente escuta falar, a gente sempre escutou falar, que Jesus aparece no céu, e já acontece o arrebatamento, já acontece a ressurreição, as coisas já acontecem de uma vez. Não, irmãos. Você tem que estar indo nos vários profetas e fazendo esse quebra-cabeça para poder ver como é que as coisas vão acontecer. Lembra que eu falei para você no primeiro estudo que Deus deixou placas de sinalização em todos os lugares? Acontece isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois aquilo. Então tem uma ordem nos fatos. Abra em Ezequiel, pedi para vocês abrirem, Ezequiel 39, Ezequiel capítulo 39, versículo 4, 39, 4, de Ezequiel. Diz assim: nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda asa, e os animais do campo te darei por pasto. Veja lá agora Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19. Veja o que está acontecendo quando Jesus aparece no céu. Capítulo 19. Vamos ler a partir do 11. Capítulo 19 de Apocalipse. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, os anjos no caso, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada. Olha só, interessante esse versículo. Ele está vindo nas nuvens, né, com os anjos. E olha que ele fala aqui nesse versículo 15. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Olha só, apontando para o futuro. Não feriu ainda, é para ferir. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira e da ira do Deus Todo-Poderoso. É Jesus que vai fazer isso. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo, olha só, ele está agora convocando as aves, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos,
para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Leia aí o 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui ele já adiantou a guerra. Mas veja que quando ele desce do céu, que ele passa por aqui, acontece todas aquelas manifestações na natureza, ele passa pelo céu aberto, ele raia lá no céu. Quando ele está vindo com os anjos ali, os anjos, tem um anjo aqui que convoca as aves. Vamos lá. Para onde? Está convocando essas aves para onde? Essas aves vão comer a carne de quê? De reis, exércitos, mas não é só de gente que batalha, não. Cavalos, olha só que eles comem a carne dos reis, tribunos, fortes, cavalos, e que mais? Via besta os reis da terra e os seus exércitos reunidos. Ele come também a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Quem são essas pessoas que as aves vão comer as carnes deles e eles não estão no exército? Quem são essas pessoas? É os que têm a marca. Essas pessoas vão estar espalhadas no mundo todo. Essas aves, é dada ordem para eles, para sair comendo esses bichos por aí. Comendo os seres humanos por aí. Nossa, pastor, que carnificina, que genocídio terrível. Isso é o preço que vão pagar por seguir a besta. Esse é o preço que vão pagar por seguir a besta, irmãos queridos. Quando Jesus raiar aqui, que essas aves são convocadas, existe uma ordem nos fatos agora. Existe uma ordem para acontecer essas coisas. O que vai estar acontecendo nessas coisas? Existem dois textos que colocam a ordem nesses fatos. Primeiro, o que vai estar acontecendo aqui na terra? Vai estar acontecendo uma coisa no meio do povo de Israel. Vamos ver o que vai estar acontecendo lá no meio deles? Vamos ver. Deuteronômio capítulo 4, verso 30. Eles vão ver o Senhor aparecendo lá nas nuvens. Deuteronômio 4:30. Veja que lá em Deuteronômio já falava desse momento. Deuteronômio capítulo 4, verso 30. Deuteronômio capítulo 4, verso 30. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Haverá, irmãos, uma coisa tremenda lá em Israel, naqueles que estarão ali, que vão ver essas coisas. Abre lá também Isaías capítulo 10, Isaías capítulo 10, Isaías 10. Isaías capítulo 10. Isaías 10, versículo 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte de Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Nós já vamos ler um outro texto. Mas o que acontece aqui? Veja que são muitas informações, né? Quando ele raia nas nuvens, que ele passa pelo céu, que ele está lá no céu, o que está acontecendo? O que está acontecendo, irmãos queridos? Que Jerusalém, o povo ali, vai estar vendo isso. Vai estar vendo isso. Lembra que eu li aquele texto? Ainda, Israel, que você seja como a areia do mar, só o remanescente que vai ser salvo. Nesse momento, os judeus vão estar vendo isso. Eles vão estar vendo esses fatos acontecer. Aí acontece uma manifestação lá. Deus primeiro, Jesus vem primeiro e trata com eles. Primeiro trata com eles. Ele dá um tratamento para eles. Vamos ler mais alguns textos para a gente poder entender isso aí.
Abre lá agora, aí mesmo, verso 20 e 22, desse mesmo capítulo. Verso 20. Acontecerá, capítulo 10 de Isaías. Capítulo 10 de Isaías, verso 20. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre o que os feriu, o anticristo no caso. Antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel em verdade. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Ainda aí no capítulo 22 de Isaías, verso 12. Capítulo 22, verso 12. Capítulo 22 de Isaías, verso 12. E o Senhor dos exércitos, vos convidará naquele dia ao choro, e ao pranto, e ao rapar da cabeça, e ao cingidouro do cilício. Ezequiel capítulo 39. Ezequiel capítulo 39. Ezequiel 39. A partir do versículo 21. Ezequiel 39, a partir do versículo 21. Ezequiel 39, 21 diz assim: E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus. Desde aquele dia em diante, ou desde aquele dia em diante, não é? Então haverá um momento que eles vão abrir os olhos, e as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos caíram à espada, conforme a sua imundície, conforme as suas prevaricações, usei com eles, e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo do meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha, e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra. Isso vai acontecer no milênio, sem haver quem os espante. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado neles, aos olhos de muitas nações. Abra ainda em Zacarias capítulo 12. Zacarias capítulo 12. Zacarias capítulo 12. Zacarias 12. Verso 7. Zacarias 12, verso 7. Veja uma ordem aqui. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Até o 13. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim. Olha aí, olharão para mim. É naquele dia, irmãos. E olharão para mim. Eu perdi a leitura aqui. E olharão para mim. E olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele. Chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale de Megido. E a terra pranteará cada linhagem. Eu não vou ler esse 12 e o 13, não precisa ler. Eles vão, cada linhagem vai estar ali chorando
naquele momento. Aí mesmo, no capítulo 12, deixa eu ver se é isso mesmo. O 12, do 1 ao 6, não. Ou melhor, 14, do 1 ao 7. Capítulo 14, do 1 ao 7. Eis que vem o dia do Senhor, aí de Zacarias mesmo, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Esse versículo não é para ler, esse versículo é dentro de um outro contexto, verso 3. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Vamos ler até o 7. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. E então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia, que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Irmãos, quando Jesus volta, haverá um tratamento com Israel primeiro. Haverá primeiro um tratamento com eles. Jesus vai tratar primeiro com eles. Eles vão receber o Espírito Santo. Eles vão clamar. Eles vão buscar. Lembra aquele texto que falei? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Haverá um tempo de misericórdia para eles aqui. Eles vão ver o Senhor raiando nas nuvens. E aí depois que isso acontece, aí existe uma ordem na destruição. Aí chega o outro ponto. Vamos lá para Apocalipse 19. Estou de olho aqui no tempo. Faltam só 10 minutos. Apocalipse 19. Muita leitura, né? Não é fácil ler tanto texto. Apocalipse, capítulo 19. Como é que Jesus vai tratar essa questão de, quando ele volta, de fazer juízo? Como é que ele vai tratar essas questões? Aqui no capítulo 19, ele dá a ordem. Nós já lemos até o 15, não é? Já lemos até o 18, o 20. Verso 19, do capítulo 19. E vi a besta e os reis da terra. Os judeus vêm clamando, né? Eles recebem aquela dose de graça, de misericórdia da parte de Deus. E os reis da terra estão aonde? No vale do Armagedon. No vale de Josafá. No vale da decisão. Os reis da terra estão ali, cercando a cidade. E aqui então ele fala: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Irmãos, o anticristo vai querer batalhar contra Jesus e os anjos. Vai querer fazer guerra a ele. Vai querer batalhar contra ele. Será que isso é possível? Então, a tamanha soberba desse homem. Aí então, o que acontece no verso 20? E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais. Quem são os primeiros a ser pegos? Aqui quando Jesus volta, nessa batalha. Quais são os primeiros a ser pegos? Esses dois aqui, ó. O anticristo e o falso profeta. São os primeiros a ser pegos. E são lançados aonde? No lago de fogo. Isso aqui é o lago de fogo, irmãos. Certo? É pequenininho, né? Mas vai caber todo mundo lá dentro. Né? Aqui, ó, os primeiros a serem pegos aí
nessa batalha são eles. Veja que Apocalipse nos dá uma ordem nos fatos. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Quais são os dois primeiros que vão para o lago de fogo? O anticristo e o? Que é a primeira besta e a segunda besta. Eles que inauguram o lago de... Existem dois lugares que não foram inaugurados, que é o lago de fogo e a Nova Jerusalém. Não foram inaugurados esses dois lugares. Então o anticristo e o falso profeta, eles são que inauguram o lago de fogo, quando Jesus volta. E aí então tem uma outra ordem. E os demais, aquele povo que tem a marca, aquele povo que está no vale de Josafá, que está no vale do Armagedon, os exércitos reunidos ali, o que acontece? Eles são destruídos aqui, ó. Versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Olha as aves que foram convocadas aqui. Eu faço uma pergunta para vocês. Olhando tudo isso aí. É o último dia? O que os irmãos acham? Isso aqui é o último dia? Hã? É o último dia ou não? O que vocês acham, irmão? Eu ouvi um pastor falando esses dias, que diz que essa batalha, esse momento aqui da vinda dele, isso aqui tudo vai acontecer no máximo em 2 dias. Ele falando, né? Eu não sei onde ele tirou essa informação, mas ele acha que... Existe um outro que fala, o pastor Moabel, você já viu vídeos dele? O pastor Moabel fala que isso tudo vai acontecer em 1 dia. 1 dia acontece tudo. Jesus volta nesse dia ele trata com Israel, eles clamam, nesse mesmo dia ele vem e executa vingança sobre o falso profeta, sobre o anticristo, sobre a besta, sobre os povos que seguem ele. Mas aí, irmãos queridos, não dá mais tempo, né? Não dá mais tempo. Então, a partir do dia, no dia 2 vai ser o último estudo. No dia 2 vai ser o último estudo, tá? É o dia do meu aniversário, irmãos. Vai ser o dia do meu aniversário. Então, o que vai acontecer aqui? Nesse último dia, nesse último estudo, eu vou trabalhar a questão, sabe? Eu vou dar mais uma explicada nessa questão da vinda, vou repassar rapidamente, vou mostrar a questão do juízo final, o milênio e a Nova Jerusalém. Eu quero aqui só fechar uma coisa, que a gente fala muito isso. Esse ensino começou lá na Idade Média. Lá na Idade Média começou isso, que os crentes vão morar no céu. Nós não vamos morar no céu, irmãos. Nós não vamos morar no céu. Esse ensino é um ensino lá da Idade Média, que foi fortalecido lá no tempo da Revolução Industrial. Os cristãos não vão morar no céu. Os santos não vão morar no céu. Eu só vou ler um versículo. Mas quando eu falar disso aqui, eu vou ler mais textos. Mais textos. Mas eu só vou ler um. Só um. Lá no Salmo 37. E vou fechar o estudo aqui. Verso... São muitos versos no Salmo 37, mas tem um que é bem enfático, né? Ele enfatiza de uma maneira bem forte isso aí. Eu vou encontrar aqui. Verso 29.
Vamos ler o 28. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada, vai ser tirada daqui. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Para sempre, irmãos. Nós não vamos morar no céu, irmãos. Temos que parar de ficar falando isso aqui na frente. Os crentes não vão morar no céu, não. Nós vamos morar na nova terra. Nova terra. A nova Jerusalém que do céu, desce do céu desce. Ela desce. Oi. Pode falar, Rodrigo. Sim. Pode ler. Isso. Essa cidade está no céu. Essa cidade está hoje no céu. Certo? Ela está lá no céu. Certo? Está lá. Não foi inaugurada, ninguém mora lá. Tá bom? Quando acabar o milênio, que passar o juízo final, depois do juízo final, aí João fala, e vi a nova cidade, né, que descia do céu, ataviada como uma noiva, certo? Então, quando chegar esse tempo que acabou o juízo final, que todo ímpio foi ceifado, né, que não haverá mais diabo, nem demônio, nem nada, essa cidade desce do céu e haverá nações de novo. A gente vai ler isso. A gente vai ler. As nações, haverá nações, né, nós vamos reinar. Diz que os reis da terra trazem a ela sua honra. Reis da terra. Irmão, esse negócio de galardão para os salvos é importantíssimo. Viu? Esse negócio de trabalhar para Deus com o coração verdadeiro é importantíssimo isso. Lá no céu haverá diferenciação de honra. Como no inferno haverá graus de sofrimento, aqui haverá graus de honra. Uns serão reis, outros estarão em posições mais elevadas do que outros. O importante é entrar na cidade, pastor. Mas haverá honras, certo? Então, nós aqui habitaremos nessa cidade para sempre. Mas vai ser triste. Não, essa cidade vai ser gloriosa. Maravilhosa vai ser essa cidade. Você vai ficar lá debaixo do altar. Gente, com aquelas almas. Hoje sim. Quem morre hoje vai ficar junto com aquelas almas que estão lá clamando, certo? Estão lá, naquela cidade, naquele lugar, debaixo do trono de Deus. Mas quando acabar o juízo final, nós vamos morar na nova terra. E nós moraremos na terra para sempre, como diz aí o Salmo 37. Né? Então, irmãos, quando chegar nesse momento, nós falaremos mais sobre isso. Graça e paz.